Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo. Estou fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Eu não me preocupo nunca com os outros. Eu acho que enquanto você segura alguém aqui embaixo, preocupado em segurar alguém aqui embaixo, você não sobe. Largue este alguém e suba junto. Hoje nós vamos falar de um brasileiro ilustre. 8 lições que precisamos aprender com Silvio Santos. Qual brasileiro nunca ouviu falar de Silvio Santos? Um dos rostos mais conhecidos do país. O carismático apresentador é tão popular que já esteve prestes a se candidatar à presidência. A simpatia, no entanto, está longe de ser o único triunfo de um dos homens mais ricos do Brasil. Por trás do sorriso que alegra as tardes de domingo de milhões de brasileiros está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube, como poucos, explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar o império empresarial que vai muito além do SBT. Nesse vídeo você irá saber o quanto precisamos aprender com exemplo de persistência e criatividade. Primeiro, vamos saber um pouco da sua história. Filho de 2 imigrantes judeus, seu pai Alberto era de uma região que hoje pertence à Grécia, enquanto sua mãe Rebeca era de uma cidade que atualmente fica na Turquia. Senor Abravanel, nome de batismo de Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Ele tinha 5 irmãos, mas era com Leon, seu irmão mais novo, que ele se dava melhor e sempre arrumava um jeito de ir de graça a sessões de cinema na Cinelândia. Lição número 1: Iniciativa e empreendedorismo. Silvio, ainda muito jovem, nos ensina a primeira lição de empreendedorismo, de que a observação do mundo, iniciativas e estratégias podem nos levar ao êxito na busca por nossos objetivos. Durante as eleições de 1946, Silvio, então com apenas 14 anos, viu um homem que vendia capinhas de plástico para guardar títulos de eleitor nas ruas do Rio de Janeiro. Teve então seu primeiro gesto como empreendedor, ao decidir fazer o mesmo. Como a repressão da polícia ao comércio ambulante era grande, ele e Leon vendiam seus produtos na rua por apenas 45 minutos por dia, que era o tempo de almoço dos guardas. Das ruas para o rádio. O potencial da voz de Silvio logo chamou a atenção nas ruas do Rio, e ele foi convidado para fazer um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando nomes como Chico Anísio, mas logo voltou a trabalhar como ambulante, onde faturava mais. Aos 18 anos, ele foi convocado pelo Exército e passou a servir na escola de paraquedistas, onde chegou a realizar alguns saltos. Como a carreira de camelô era incompatível com a de militar, ele voltou a trabalhar como locutor em uma rádio de Niterói, nos dias de folga, para ter uma renda extra. Lição número 2: Saia da zona de conforto, arrisque-se. Aos 20 anos, o jovem radialista decidiu tentar a vida em São Paulo, onde apresentava espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Nesta época, acabou se formando como técnico em contabilidade, mas decidiu seguir na carreira artística, conseguindo uma nova vaga como locutor de rádio
da Rádio Nacional de São Paulo. Para incrementar a renda, ele criou uma revista chamada Brincadeiras para Você, que trazia palavras cruzadas, passatempos e charadas, e era vendida por ele nos comércios da cidade. Perceba que Silvio não hesitou em se aventurar e se arriscar sem uma garantia de que tudo ia dar certo. Muitas vezes, nosso maior erro é justamente o medo do fracasso. Lição número 3. Esforço e criatividade. Para ir trabalhar em Niterói, Silvio pegava todos os dias a barca que cruzava a Baía de Guanabara. E em uma das viagens, ele teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes no transporte, que até então era silencioso. Nos intervalos entre uma música e outra, ele fazia propagandas de alguns produtos. A iniciativa fez tanto sucesso que algumas barcas passaram a contar com o bar em um bingo. Ao comprar uma bebida ou refrigerante, o consumidor ganhava uma cartela de bingo para concorrer a prêmios, como jarras e quadros. A ideia veio de Silvio, é claro. Perceba que, para começar sua carreira de sucesso, Silvio não teve apenas esforço, pois apenas esforço por si só nem sempre garante muito êxito. Mas o empreendedor deve ter, por excelência, visão e percepção na solução de algum problema ou na melhoria de algo. Lição número 4. Ajude as pessoas e valorize os amigos. Claro que não podemos esquecer do talento nato e inclinação para os negócios, que abriu as portas que transformaria Silvio em um bilionário. Mas em 1958, seu amigo e também radialista Manuel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar uma empresa de venda de brinquedos a prazo. O Baú da Felicidade, na verdade, era um sistema de carnês, em que o cliente pagava as prestações de uma caixa de brinquedo ao longo do ano e recebia os produtos na época do Natal. Nóbrega havia vendido muitos carnês, mas estava com dificuldade para entregar as mercadorias. Então, pediu a ajuda de Silvio para resolver a situação antes de fechar a empresa. Acontece que Silvio Santos viu no Baú da Felicidade uma grande oportunidade e assumiu o controle total da empresa. Era o início de que em 1962 viria a se tornar o Grupo Silvio Santos. A lição que aprendemos aqui com Silvio vem daquele ditado: com limão faço a limonada. Além de ajudar seu amigo a sair do vermelho, aproveitou daí a oportunidade para alavancar de vez. Concluindo, não seja egoísta, ajude os amigos, pois nessa você também pode ser ajudado. Lição número 5. Tenha persistência. Depois de 5 décadas de prosperidade, o Grupo Silvio Santos passou por uma situação delicada no começo dessa década. No final de 2010, foi descoberto um rombo de 4,3 bilhões no Banco Pan-Americano, o que levou o empresário a cogitar vender todo o seu império e ir morar nos Estados Unidos. Porém, Silvio resolveu empenhar várias de suas empresas para quitar a dívida e apostou tudo na Jequiti, que veio crescendo cerca de 20% ao ano, o dobro da taxa registrada pelo setor de cosméticos. Passados então 4 anos de crise, o Grupo Silvio Santos seguiu firme, graças ao talento para os negócios do seu proprietário, tendo faturado 5,9 bilhões de dólares em 2013, com lucro de 800 mil dólares ao mês. Perceba então que muito de nós
desistimos dos nossos projetos logo nas primeiras dificuldades. Então, siga aí o mestre, tenha persistência, espere a maré baixar e siga firme, que os resultados com certeza virão. Lição número 6. Não dê importância a críticas e nem aos elogios. Hoje, com as redes sociais, somos frequentemente bombardeados com críticas e elogios, mas o dono do baú não dá importância nem para uma e nem para outra. Ele segue sua vida sempre com muito bom humor. A grande maioria de nós se preocupa em demasia com o que os outros falam e escrevem de nós. Muitas celebridades chegam a ficar em depressão por conta dos tão terríveis haters. Mas Silvio Santos não dá a mínima para isso. Ele sabe que as pessoas fazem apenas projeção de sua imagem e são opiniões subjetivas. Aprenda então com o mestre. Não se encante tanto com os elogios e nem dê muita importância às críticas. Lição número 7. Não deixe que o dinheiro suba à sua cabeça. Poucos sabem, mas Silvio Santos, apesar de ser bilionário, garante que é a mesma pessoa de quando era camelô nas ruas do Rio de Janeiro e mantém os amigos daquela época. E para finalizar, a lição número 8. Aprenda com Silvio Santos a viver sempre de bom humor e fazer piadas de improviso e de tudo. Não leve a vida tão a sério. Aqui uma singela homenagem ao dono do baú, que já se encontra com 91 anos de idade. Ele afirma que sente que cada dia a sua memória vai aos poucos se esvaindo. Amigos, familiares e admiradores afirmam que Silvio Santos não pensa em se aposentar. Ele ama o que faz e seguirá até quando der. Obrigado, Silvio, por esse exemplo de garra, de ânimo e perseverança. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vamos de uma nova história?